Fala galera, chegou ao final a quarta temporada de Rick and Morty e hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse bombástico episódio final da série. Então, vamos lá! E galera, eu sei que muitos de vocês que assistem os vídeos, que comentam, ainda não se inscreveram aqui no canal e eu tô tentando chegar a 200 mil inscritos e vocês poderiam me ajudar muito com isso. Então vamos lá, só falando a respeito desse episódio bombástico, eu queria já começar dizendo, eu achei o episódio perfeito de Rick and Morty, eu sinceramente não consigo imaginar como um episódio de 20 minutos de uma animação que não tem tanto orçamento assim, eu não consigo imaginar como um episódio de Rick and Morty poderia ser superior a esse. Obviamente eu tenho algumas ideias que não estavam dentro desse episódio, mas o episódio resumiu praticamente todas as minhas teorias que eu fiz no vídeo da Beth. Eu dei 3 opções diferentes e o episódio conseguiu misturar as 3 opções, fazendo isso de forma genial, porque muitas pessoas me mandaram links de vídeos aí na internet, olha, teve um canal tal que fez um vídeo falando que ela não pode ser um clone, etc. Muitas pessoas apoiaram a minha teoria de que a Beth era um clone, inclusive muitas pessoas compartilharam as próprias opiniões, então é legal ver que no final das contas a análise da narrativa faz muito mais sentido do que você simplesmente analisar os pequenos detalhes e ver, tipo, ah, não, ela não pode ser um clone por causa disso, por causa do relógio e etc., mas a narrativa estava contando que ela seria sim um clone, principalmente porque esse final de temporada espelha totalmente o final da temporada anterior, como eu falei no meu vídeo. Então a minha teoria se concretizou de forma, inclusive, mais real do que eu imaginava quando eu fiz o vídeo. Então eu vou falar um pouquinho a respeito do episódio, eu adorei o episódio, eu não sei se ele entra na primeira colocação de todos os episódios de Rick and Morty até o momento, talvez ainda seja o episódio da Cidadela, eu teria que reassistir, mas eu achei o episódio brilhante, eu acho que eles conseguiram incluir um arco bem satisfatório para todos os personagens, a gente vê o arco do Morty e da Summer, que é um arco bem legal, e eles inclusive falam, pô, mas por que o nosso arco ia ser muito desenvolvido se o arco de vocês envolvendo a Beth e o Rick tá sendo tão legal, por que a gente ia perder tempo com o Morty e com a Summer? E faz total sentido, mas isso não nega o fato de que eles têm um arco legal no decorrer do episódio, e inclusive o Jerry consegue roubar a cena e consegue salvar a pátria ali no final do episódio. E como a própria prévia do episódio já falava, a gente teve uma participação não tão grande assim, não tão relevante da Doutora Wong, mas a gente teve a participação sim, então foi uma promessa que eles cumpriram, não foi um trailer feito para tirar a direção do episódio, ela realmente aparece no decorrer do episódio. E agora a respeito da Beth ser um clone, obviamente nem é um spoiler, porque o episódio abre literalmente com a Beth lutando, a gente vê que ela tomou praticamente o lugar do pai dela, como a grande procurada da galáxia, ela tá atirando em todo mundo, a gente vê ela envolvida naquele contexto que a gente sabe que o Rick e a pessoa pássaro já estavam envolvidos ali antigamente, e agora ela tá no meio dessas guerras, no meio de todos esses conflitos, e ela já começa na primeira cena, antes da gente ver a abertura de Rick and Morty, ela já admite que tem um clone no lugar dela, e a gente vê que o Rick colocou ou uma bomba no pescoço dela, ou um negócio ali que é feito para transferir a memória dela para Beth, que tá dentro da casa. A gente acaba descobrindo por que ele colocou isso no decorrer do episódio. E como eu falei no meu vídeo também, todo mundo tava dizendo que, pô, mas que diferença faz se a Beth é um clone ou não? Não importa, é isso que a série quer mostrar, e eu disse que não. Talvez não importe para elas, o que a gente vê aqui no episódio é verdade, a própria Beth pode não se importar com o fato dela ser um clone ou não, mas obviamente o fato dela ter um clone seria relevante pelo risco do clone retornar ou pelo risco da verdadeira retornar. Então a gente vê que é exatamente isso que acontece, e a verdadeira ou a falsa, que a gente acaba não descobrindo exatamente, ela acaba retornando para tirar satisfação com o Rick, por que ele colocou aquele dispositivo na cabeça dela, por que aquilo estava acontecendo e etc. E a gente vê o Rick e a Beth no Shoney's, que é aquela cafeteria que aparece no 3º episódio da primeira temporada, que aparece em alguns outros easter eggs no decorrer da 4ª temporada. A gente vê os dois conversando, falando a respeito dessa nova vida da Beth, falando a respeito do que ela está fazendo, e a gente vê que existe um certo ciúme ali do Rick, que ele também já viveu essa vida de forma muito mais ativa. A gente vê que agora, cada vez menos, ele está saindo em aventuras, e mesmo assim ele está saindo em aventuras com o neto para criar confusão, ele não está tentando determinar o que vai acontecer com a galáxia, e a gente vê que a Beth está muito mais visionária, ela está muito mais focada em criar mudanças
do que o Rick, que já está satisfeito ali com o que ele fez. E ele diz que a Beth não tem que ajudar a determinar quem vai tomar conta da galáxia, e sim eles têm que estar em paz com quem estiver tomando conta. Isso reflete bastante a vida nossa aqui na Terra, obviamente, porque muitas pessoas usam esse argumento, né, a respeito de presidentes, a respeito de governantes, que eles não querem saber, que é um discurso que muitas pessoas consideram covarde, que você não tem que ligar para quem está no poder, desde que aquela pessoa que está no poder não te incomode. Muitas pessoas falam isso a respeito de governos ditatoriais e etc. É mais uma crítica política que esse episódio faz. E a gente vê que enquanto o Rick era um idealista, ele tinha ideias a respeito da galáxia, ele acabou se afastando e a gente vê que a Beth agora tomou o lugar dele ali, de certa forma, e ela, por causa disso, é a mais procurada da galáxia, enquanto, ao que tudo indica, as pessoas não estavam mais nem aí pro Rick e que se ninguém mexer com ele, ele não é uma ameaça para ninguém. Ele se sente muito insultado com isso e ele decide resgatar as duas filhas. E eu digo as duas filhas porque ele fala no decorrer do episódio para as duas Beths que elas são a verdadeira. Então, as duas estão achando a mesma coisa, as duas acham que elas ficaram na família porque ela queria ficar com a família, e ela acha que ela foi para aquele lado espacial porque ela é a real também. E mesmo quando surge a possibilidade delas saberem exatamente quem elas são, elas escolhem não saber. Obviamente, se eu estivesse naquela posição, eu também preferiria não saber se eu era um clone ou não, porque não tem ponto positivo. Você pode viver a vida inteira achando que você talvez seja um clone ou uma pessoa real, ou você pode saber com toda certeza que você é um clone. Obviamente, a Beth, que fosse o clone, poderia continuar vivendo normalmente, a família poderia aceitar ela como um clone, mas é muito mais legal a gente não saber quem são as duas. E não só isso, não só esse episódio tem esse arco incrível envolvendo a Beth, envolvendo a nova Federação Intergaláctica e etc., como a gente vê também o retorno da Temi e o retorno de Bird Person, né, o retorno do Pessoa-Pássaro, que chamam ele de Phoenix Person e mesmo assim falam que não, que esse é um nome idiota, que ninguém chamaria ele assim. Então eu continuo chamando ele de Bird Person também, ou Pessoa-Pássaro. E pelo segundo episódio consecutivo a gente vê o Rick numa luta incrível ali, numa luta muito legal, o que me faz acreditar que os criadores realmente tiveram a decisão certeira de dar uma, entre aspas, nerfada no Rick, né? Quando a gente tem um personagem muito poderoso, a gente decide tornar ele um pouquinho menos poderoso justamente para que as histórias sejam muito mais relevantes e sejam muito mais urgentes. Se o Rick tivesse aquela arma que as pessoas encostam nele e morrem, como ele tem no final da terceira temporada, nenhuma dessas lutas incríveis que a gente viu na quarta temporada teriam acontecido simplesmente porque ele tem um poder que é muito maior do que o poder de qualquer outra pessoa, então não faria muito sentido. Então eles decidiram realmente diminuir o poder do Rick, a gente viu isso claramente no último episódio e a gente viu nesse. E é interessante porque o Pessoa-Pássaro com certeza tinha uma carta na manga que a gente não sabia, porque a gente descobre que o Rick sempre se questionou se ele venceria o Pessoa-Pássaro em uma luta, e pelo que a gente conheceu dele, pelo que a gente viu, ele não tinha nenhuma habilidade assim extraordinária, mas mesmo assim o Rick não tinha certeza se conseguiria ganhar dele em uma luta. Então não é só aquela tecnologia, não é só aquele bando de armas que colocaram nele que tornaram ele uma pessoa muito forte, claramente ele já tinha muitas dessas habilidades antes. E a luta em si é simplesmente incrível, o Rick ele sofre mais do que a gente já viu ele sofrendo em qualquer outro episódio, é uma luta que fica realmente mano a mano, e eu acho que eles fizeram muito bem porque eles deram a devida importância pro Bird Person, eu acho que eles conseguiram dar uma conclusão muito legal. Eu não gostei tanto assim da forma com que ele é derrotado no episódio, eu acho que foi quase que um Deus Ex Machina, só que muito fraco. Eles não precisavam ter acabado daquela forma, poderia ter sido um momento um pouquinho mais heróico por causa do que o Jerry faz. Eu acho que eles poderiam ter dado uma solução um pouquinho melhor, mas é muito legal a gente ver que ele vai continuar fazendo parte da série na quinta temporada, e eu acho que foi o desfecho perfeito para esses personagens, eu acho que foi o desfecho perfeito para todo mundo. A Summer e o Morty acabaram criando mais vínculos do que o normal, inclusive fazem comparações ali com o Luke e com a Leia, né? Por causa do ambiente todo ali de Star Wars que eles estão passando, inclusive tem a ver com o nome do episódio. E a gente vê o arco do Jerry na temporada também. O Jerry a gente viu em alguns episódios, como o episódio que ele sai flutuando, que ele tá tentando ser um cara mais independente, ele não é mais aquele cara que não faz absolutamente nada de bom. A gente viu que ele tá tentando mexer com abelhas ali. A gente pode ver, inclusive, na próxima temporada ele tendo um caso com uma pessoa mais jovem.
porque a gente viu indícios disso nessa quarta temporada. E como eu disse anteriormente, a MVP do episódio, a personagem mais valiosa desse episódio foi com certeza a Beth. A gente viu essa história dos clones sendo amarrada de forma perfeita. Eles conseguiram ainda amarrar não só essa história da teoria dos clones e etc, como também amarrar com o Bird Person e com a Tammy. E eu acho que esse episódio, simplesmente, eu já falei, eu acho que não tinha como o episódio ser melhor envolvendo essas temáticas. Obviamente que um episódio do Evil Morty tem potencial para ser superior a um episódio sobre a Beth, mas pelo que a gente já viu até agora, eu acho que esse episódio e o episódio da Cidadela são os mais próximos de perfeito que a gente vai ver em Rick and Morty. E a respeito do Rick, eu ainda vou falar em vídeos a respeito dele no decorrer dessa temporada. Eu acabei não tendo tempo de fazer um vídeo a respeito do Rick, mas eu acho que o arco dele também se concluiu de forma perfeita. Eu acho que finalmente ele se entregou para a vida familiar. Eu acho que ele está dando muito mais importância para a vida com a família do que para as batalhas, do que para as aventuras com o Morty. Então, galera, eu vou fazer um vídeo com easter eggs ainda. Eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse episódio. Talvez eu mostre no meu próximo vídeo, no meu vídeo com referências e easter eggs, eu mostre os melhores comentários que vocês fizerem aqui no vídeo abaixo. E eu gostaria de pedir, sinceramente, se vocês puderem se inscrever aqui no canal para eu tentar chegar a 200 mil inscritos nas próximas semanas, eu ficaria muito agradecido. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam desse final de temporada de Rick and Morty. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.